Boa noite a todos, eu sou Ana Laura, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, em que nós trazemos reflexões, sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus e trazendo isso para os nossos corações, para que a gente possa modificar as nossas vidas, melhorar o nosso entendimento e possibilitando que esses recursos, que a gente encontre esses recursos em nós mesmos, de melhoria. Então vamos inicialmente fazer a nossa oração, pedindo nesse momento a proteção do nosso Pai, as bênçãos de Jesus, de Maria de Nazaré, dos amigos espirituais e dos nossos mentores. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Eu separei um trecho do livro A Busca do Melhor, do Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, que fala sobre um tema bastante interessante e bastante atual. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4. Fala do reino dos céus e das cidades espirituais. Então começa com uma citação assim: Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes que o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então aqui ele começa falando sobre o reino dos céus, E ele fala assim: conhecer Deus significa estar ciente de sua presença íntima, cultivando um sagrado relacionamento genuíno e crescente com Ele. Então, o relacionamento nosso com Deus é único, Ele acontece de forma bidirecional, Claro, nós em relação a Deus e Deus conosco. Então, ele é sempre íntimo, pessoal, Ele não pode ser transferido de um para outro. Jesus Cristo dava vital importância ao reino dos céus, como sendo a morada de Deus em nós. Como de hábito, voltamos os olhos para fora e não para dentro. Nunca conseguimos perceber as riquezas do nosso reino interior. Então, o homem ele se equivoca nesse quesito. Ele busca esse reino dos céus fora dele mesmo. Não reconhecendo então esse reino dentro de si mesmo, como Jesus falou a todos nós. Para dar início a essa relação, precisamos realizar em nós uma experiência de religiosidade. É fundamental distinguir a diferença entre o plano espiritual, que rodeia todos os seres humanos, e o reino dos céus, ao qual se referia o Cristo Jesus. Essa distinção parece óbvia. Entretanto, a maioria se preocupa muito mais em saber coisas sobre a pátria espiritual do que sobre a união ou identificação com o soberano poder do universo. Então, quando a gente começa a estudar as doutrinas espiritualistas, eventualmente a doutrina espírita, a gente se preocupa muito em saber como é esse mundo espiritual, como que nós vamos viver lá, quais vão ser as nossas perspectivas em relação a esse local, quem que nós vamos reencontrar, se nós vamos reencontrar alguém, se esse local que nós vamos é um local bom ou se é um local ruim, E nós nos esquecemos dessa experiência individual, desse reino dos céus em nós, Dessa relação nossa com Deus, que é essencialmente o que vai definir para nós o nosso caminho, a nossa vibração no momento em que nós deixarmos esse plano material. E ele continua assim: quando desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e levamos conosco o mundo íntimo. Não ignoremos que o reino dos céus começa em nosso próprio coração, sendo esse o primeiro lugar onde devemos trabalhar por ele. Então, ele diz aqui, quando a gente desencarnar, quer dizer, quando a gente deixar esse corpo material,
esse corpo que é somente um invólucro, somente uma roupa, né, que a gente usa, e em algum momento, pelo desgaste fisiológico, ou pela enfermidade, né, ou por acidente, nós vamos deixar esse corpo material e vamos, então, ao plano espiritual com a nossa essência, ou com o nosso espírito, né? E nesse momento, o que vai nos importar não é aquilo que nós levamos, né? O que nós não podemos levar, que são as coisas ao nosso redor. Nós vamos levar essencialmente o nosso mundo íntimo, quer dizer, as conquistas que nós já realizamos dentro de nós. Essas é que vão conosco. Na atualidade, o drama dos indivíduos é a perda da religiosidade, por se acharem distanciados da capacidade de viver um sentimento de conexão com Deus. O que se opõe à religiosidade não é o ateísmo nem a irreligião, mas a inabilidade de nos religarmos com o Criador e com nossos semelhantes. Então nós padecemos desse problema, né? Nós não conseguimos nos ligar muitas vezes a Deus, de maneira a que isso nos fortaleça moralmente, nos fortaleça espiritualmente para os embates, né, que o nosso espírito vai atravessar, ou que o nosso espírito precisa atravessar. Então, essa ligação com Deus, religião vem de religare, né? De religação com a fonte, de religação com Deus. Essa ligação com Deus, ela tem que ser, o cerne dessa ligação tem que estar bem fortalecido, tem que estar bem amparado, né? Nós temos que estar fortes nesse sentido. Por quê? Porque tudo que nós atravessamos, que os nossos olhos materiais veem, né, são coisas transitórias. Aquilo que não é transitório está essencialmente em nós e na nossa ligação com Deus. Não dependemos absolutamente de um templo ou de um altar, nem de nos tornarmos membros de uma religião. Precisamos, sim, integrarmos-nos a uma convicção mais profunda e sagrada. Então, aqui ele está dizendo que não importa eu pertencer a tal religião ou a outra religião. Isso não é o mais importante, né? Não é o que vai definir a minha religiosidade ou a minha espiritualidade. E sim, essa introspecção, esse voltar-se para si mesmo, enxergando-se como um ser divino, né? Um ser que está no processo evolutivo, precisa passar pelas provas, né, da reencarnação, da existência material, mas que sabe da sua essência eterna, conhece o seu propósito divino, né? Inúmeras vezes compramos livros que descrevem cidades celestes e submundos umbralinos. Ficamos fascinados por descrições atraentes e narrações fora do comum da vida astral. Deslumbrados por capas fantasiosas, títulos tenebrosos, romances e contos sem valor reflexivo, dramas atemorizantes. Há ocasiões em que temos o disparate de adquiri-los sem nos dar conta de que apenas distraem nossa ponderação e reflexão. A casa mental entretida bloqueia a fonte sapiencial existente em nosso cerne. Então, a nossa mente, ela divaga muito, né? Quando a gente lê, muitas vezes, obras que falam das cidades celestes ou que falam dos umbrais, né? Porque o plano espiritual, segundo os espíritos nos dizem, o plano espiritual ele é dividido em setores, né? E existe lá uma organização muito grande. Então, conforme a vibração nossa, no momento do nosso desencarne, nós podemos ser atraídos para locais mais escuros, né? Que são chamados de umbrais, ou submundos umbralinos, que ele fala aqui. Por que que depende da nossa vibração? Porque aonde estiver o meu pensamento, né, eu vou ser atraído até aquele local. Enquanto que
Se eu estiver numa vibração mais elevada, numa vibração de ligação com Deus, recebendo esse fortalecimento espiritual, eu tenho maiores possibilidades de ir a lugares mais aprazíveis, né? Lugares melhores, em que eu possa receber ajuda espiritual, eu possa refazer o meu perispírito, né? Que é aquilo que sobrevive à morte do corpo, de forma mais precisa, de forma mais eficaz. Assim é que, muitas vezes, esses submundos umbralinos, ele próprio é dividido em setores, né? Existe um umbral mais perto de nós, existe um umbral médio, existe um umbral mais distante. Por quê? Depende essencialmente da vibração de cada espírito que se localiza nesses umbrais. E a mesma coisa nas cidades espirituais, para que nós possamos também, depois de passar por um estágio umbralino, ser levado a esses poços de socorro ou às cidades espirituais. Um exemplo de cidade espiritual é a cidade de Nosso Lar, que foi descrita no livro de mesmo nome, né, Nosso Lar, do André Luiz, psicografado pelo Chico. Nessa obra, então, ele descreve a vida nessa cidade espiritual que se localiza sobre a cidade do Rio de Janeiro. Nessa cidade existem setores e muita disciplina, né? Cada um é envolvido com determinada atividade e cada espírito que chega a Nosso Lar vai também em algum momento ser engajado em algum trabalho, porque o plano espiritual continua o trabalho, né? E de forma ainda mais organizada. Nós aqui somos uma cópia do plano espiritual, né? E não o contrário. E aí ele continua assim. A função principal da religiosidade é nos religar a todas as coisas e a fonte donde promanam todos os seres, Deus. Então, a principal função da espiritualidade ou da religião é nos ligar a Deus, nos religar a Deus. Porque em algum momento dessa trajetória, nós estivemos afastados do Pai. Quando nós vivemos as nossas vidas passadas, nós muitas vezes nos afastamos dessa fonte. Nós nos esquecemos dessa fonte que provê todo o manancial de luz, de força, né, que nós precisamos. E pela nossa negligência, pela nossa imprudência, né, pela nossa vaidade, orgulho e todas essas mazelas que nós carregamos, nós nos afastamos dessa fonte. Em algum momento, nós precisamos fazer o caminho de volta. Nós precisamos fazer o retorno. E a religião é essa possibilidade. Qualquer religião que a gente professe, o importante é que a religião esteja em nós, né? Que não seja somente uma coisa exterior, que não seja somente uma forma de demonstrar, mas principalmente um sentimento de ligação com o Pai. Isso é que vai possibilitar a nós voltarmos a essa fonte, nos religarmos a essa fonte e dele, né, do Pai, recebermos todo o manancial divino que nós somos merecedores como filhos de Deus. Assim, as cidades espirituais e descrições correlatas poderão esclarecer e ampliar nossa sabedoria. Não obstante, apenas a iluminação interior é que nos fará despertar do sono profundo em que vivemos, tirando-nos do estado de inconsciência espiritual. Então aqui ele fala uma coisa bastante importante que o Evangelho segundo o Espiritismo cita, né? Que são duas as fontes de ligação com Deus, a sabedoria e o amor. A sabedoria porque ela nos permite um entendimento das coisas espirituais, nos permite compreender, nos permite discernir a necessidade de nos ligarmos ao Pai.
E junto a essa sabedoria, o amor. O amor o amor somente é capaz de nos fortalecer nesse trabalho. Aliado à sabedoria, né, ainda mais. Agora, a sabedoria sem o amor, ela pode propiciar a nós muitas quedas. O desenvolvimento do intelecto, né, da sabedoria, do estudo, sem, na mesma proporção, desenvolvermos o amor, pode nos fazer falhar. E isso pode ter sido causa das nossas falhas do passado. Porque somente compreender, saber, discernir, entender, não nos permite essa ligação profunda com Deus. Essa ligação ocorre principalmente pelo amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Esse que nós precisamos desenvolver, né? Esse amor que precisa ser desenvolvido. E a iluminação interior passa por esse processo. Sabedoria e amor. Os dois lados da vida, físico e extrafísico, não nos preenchem totalmente. A plenitude só ocorre quando edificamos o reino dos céus dentro de nós mesmos, isto é, a conexão com o mundo sagrado. Eis a verdadeira essência da vida. Ela se encontra dentro de nós. Então, quando Jesus falava, o reino de Deus está dentro de vós, né? Ele falava isso. Por quê? Porque ele sabia que esse manancial divino estava depositado em cada filho do Pai. Quando nós somos criados como espíritos eternos, né? Espíritos eternos e não nos extinguimos nunca, né? Estamos fadados à evolução, estamos em caminho da evolução, né? A caminho da evolução. E nós, como esses espíritos que estamos em processo evolutivo, mas que não regredimos, né? Não existe regressão na lei divina, existe somente progressão. Nós podemos também estagnar, né? Determinada reencarnação, nós não evoluímos muito, nós ficamos estagnados. Mas as novas oportunidades chegarão a nós. Novas oportunidades nos serão dadas. Né? Para quê? Para que a gente trabalhe alguns poréns, algumas mazelas, algumas dificuldades que nós precisamos trabalhar. Por isso a reencarnação é essa oportunidade. Né? E nunca Jesus não nos abandona, não nos deixa à mercê de nós mesmos. Por quê? Ele implanta na Terra, né? Ele permitiu que se implantasse na Terra as religiões que trouxeram então esses ensinamentos, que trouxeram os evangelhos, né? Apesar de Jesus não ter escrito nenhum evangelho, os evangelhos que foram distribuídos, né, que foram escritos e amplamente divulgados pelo mundo, trouxeram esses ensinamentos de Jesus e propiciaram que essa mensagem que Jesus veio trazer continuasse no planeta, né, para que o planeta subisse um degrau evolutivo. Nós sabemos que como planeta de provas e expiações, nós estamos em processo de renovação. Ainda existem muitas dores. As dores estão aí, né? Próximas, muito próximas de nós, em nós mesmos até, né? Mas esse processo de mudança, de melhoria, de renovação, de esperança, né? Que os espíritos vêm nos trazer, falando no sentido de que nós estamos nos transformando em mundo de regeneração. Que esse processo já está sendo feita uma limpeza psíquica no planeta. Já se aproximam espíritos de evolução bastante importante que vão trazer ao nosso planeta um né? Um upgrade, uma melhoria nesse sentido espiritual.
Então nunca se precisou tanto de evangelho e de amor, né? Nunca se precisou tanto que a mensagem de Jesus viesse aos nossos corações. E nunca fomos tão necessitados de amor, de entendimento, de palavras, né, que o evangelho nos trouxe. Daquela palavra de fé, de esperança, de renovação, de possibilidade de vivermos num mundo melhor. E aí ele continua a falar assim, no outro capítulo agora. Momentos de silêncio nos garantem uma orientação segura e clareza de pensamento. Sair de quando em quando do burburinho nos torna seres humanos calmos e saudáveis. Então aqui ele fala da importância da gente silenciar nós mesmos, entrarmos no nosso quarto, ou entrarmos no cômodo onde a gente se sente bem, né? Entrarmos em nós mesmos e vermos ali o que nós precisamos fazer para nos modificar, para nos melhorar, né? Nos religarmos ao Pai. E quando a gente se liga a essa fonte criadora, a essa fonte divina, a inspiração vem até nós. A inspiração para determinado projeto ou para determinado caminho que a gente deva seguir. A inspiração para que a gente não se ache inferiorizado perante as circunstâncias da vida, para que a gente haja com discernimento, para que a gente haja com firmeza, para que a gente haja com esperança, né? Também aceitando as nossas limitações, pedindo forças a Deus, porque no momento em que a gente pede forças, a gente demonstra humildade perante o Pai. A gente demonstra que a gente precisa da ajuda espiritual para os nossos caminhos. Porque enquanto nós estivermos voltados somente para as coisas materiais, para as coisas que nos rodeiam, né? Querendo sempre as coisas exteriores, nós não temos tempo e nem disposição para voltarmos para nós mesmos, para procurarmos esse reino de Deus em nós. Então esse trabalho é um trabalho somente nosso. Nenhum de nós encontra isso fora. Todos nós encontramos dentro de nós essa fortaleza. Por quê? Porque é a centelha divina em nós, né? E isso só é permitido, só é possibilitado pelo silêncio que nós fazemos. Porque enquanto o burburinho estiver ao nosso redor, enquanto as palavras, né, o barulho, os conselhos exteriores estiverem fora, nós estivermos dando ouvido a isso, nós não vamos estar ouvindo a nós mesmos, o nosso íntimo, o nosso ser espiritual. E voltar a esse ser espiritual é essa fonte, né? É a ligação com essa fonte que nós precisamos ouvir pelos canais da intuição. Para crescer e nos desenvolver, precisamos de tempos em tempos afastar-nos do agrupamento em que vivemos, ficar longe do caos das cidades, distanciar-nos de familiares e amigos problemas, para que possamos encontrar a lucidez necessária, a fim de escolher a direção mais sensata e segura rumo ao progresso. Essa direção sensata e segura nós só vamos descobrir pelos canais da intuição, né? Quando a gente conseguir realmente essa intuição do Pai. Em nosso desenvolvimento cultural, concedemos o impressionante poder às palavras. Elas podem levantar ou derrubar, alegrar ou aborrecer, aconchegar ou afastar. Algumas delas têm o efeito de ferir, mas outras tantas o de promover a cura. Por isso, devemos identificar, antes de tudo, a intenção que jaz silenciosa além das palavras. As feridas da alma deixam cicatrizes profundas. Há dores que melhor se expressam quando não ditas. Quando as palavras não são capazes de exprimir o sofrimento, o silêncio pode ser mais eloquente. Aliás, o silêncio, em algumas ocasiões,
tem mais força do que centenas de palavras. Então, o que ele diz aqui, citando o exemplo do amor, né? O amor não precisa de palavras. Muitas vezes precisa de atos, né? Ou de olhares que nos demonstram que aquela pessoa tem afeto e tem amor por nós. E muitas vezes aquele que fala muito, na verdade não sente. Porque o sentimento não precisa de palavras. Então o que ele diz aqui é que muitas vezes nós estamos num burburinho, num barulho tão grande fora de nós, e nós não conseguimos nem identificar esse amor. Nós não conseguimos nem senti-lo, porque não há tempo, né? Nós não paramos, nós não damos uma pausa na nossa rotina corrida, na nossa vida estruturada ali nos moldes, né, materialistas. Nós esquecemos do sentimento e vamos vivendo de forma automática, né? Como se estivéssemos no piloto automático, fazendo todas as nossas funções, cumprindo as nossas obrigações materiais e esquecendo, né, de realmente viver o sentimento. Viver aquele sentimento em relação a nós mesmos e em relação a determinada pessoa que está conosco, que nos acompanha. Fazemos as coisas mecanicamente. Prestar atenção na exterioridade chama-se distração. Voltar para dentro de si mesmo se denomina atenção. Distração significa afastar-se. Atenção quer dizer concentração. Nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Muitas vezes elas são compreendidas somente após desenvolvermos a habilidade de escutar em silêncio. Então, determinadas habilidades a gente só adquire quando consegue escutar pelos canais da intuição. Esse sentimento, né, essa intuição, nada mais é do que um tipo de mediunidade. Quando nós recebemos a intuição, seja de nosso mentor, seja de um espírito amigo, seja de um protetor, nós estamos dando vazão, nós estamos nos ligando ao pensamento elevado. Da mesma forma, nós também recebemos intuições e conselhos que são de espíritos de evolução são espíritos medianos do nosso patamar evolutivo ou espíritos inferiores que pertencem ao nosso passado, que estão ligados a nós por ódios do passado, por revolta, né, por não aceitação do que lhe aconteceu. E aquilo vincula os espíritos que estejam encarnados ou desencarnados, ou em situação contrária, né? Porque o que liga os espíritos é o pensamento. Então eu escolho, como ser encarnado, a quem ouvir. Eu escolho a intuição que eu quero seguir. Ou eu ouço a intuição dos amigos espirituais ou daqueles que me querem bem, que querem que eu evolua, né? Que sabem das minhas dificuldades, mas querem a minha evolução. Ou eu ouço aqueles espíritos que ainda não entenderam o propósito da reencarnação, o propósito divino, que ainda estão vinculados a mim por processos de ódio. E aí é a minha decisão. Quanto mais eu deixo que esses espíritos inferiores me influenciem, mais eu vou sofrer na minha reencarnação as consequências disso. E quanto mais eu me vinculo à fonte criadora, recebendo a intuição do Pai, no meu dia a dia, né, nas minhas dificuldades materiais também, e espirituais principalmente, quanto mais eu me vinculo às inteligências que são de luz, né, e que querem a minha evolução, mais eu permito que Deus haja através de mim, que Deus prossiga a sua obra em mim. Então a escolha é sempre pessoal, a escolha é sempre nossa.
que nós possamos fazer a melhor escolha para nós, né? E para aqueles também que nos rodeiam. Porque quando nós escolhemos, nós sabemos fazer as escolhas no bem, nós também somos exemplos. Nós somos exemplos para aqueles que estão conosco. Nós somos exemplos na sociedade, nós somos exemplos no grupo de amigos, né? Porque o exemplo é a melhor forma de demonstrar algo. E as palavras muitas vezes são vazias. Então, cada um de nós que procure em si mesmo, né, a sua intuição, que se ligue à intuição de Deus e à intuição dos amigos espirituais, para que o nosso processo, o nosso crescimento espiritual se faça de forma mais tranquila, que a gente não precise atravessar os atalhos da dor. Então, eu agradeço a todos que me ouviram até aqui, pedindo a proteção de Deus para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Que assim seja.